Este problema do Enem 2019 da reaplicação diz o seguinte: muitos restaurantes servem refrigerantes em copos contendo limão e gelo. Supondo um copo de formato cilíndrico com as seguintes medidas: diâmetro igual a 6 centímetros e altura 15 centímetros. Nesse copo há 3 cubos, note, 3 cubos de gelo, cujas arestas medem 2 centímetros cada, e 2 rodelas cilíndricas de limão, com 4 centímetros de diâmetro e meio centímetro de espessura cada. Considere que, ao colocar o refrigerante no copo, os cubos de gelo e os limões ficarão totalmente imersos. Use 3 como aproximação para π. O volume máximo de refrigerante em centímetro cúbico que cabe nesse copo, contendo as rodelas de limão e os cubos de gelo com suas dimensões inalteradas, é igual a... Então, o que a gente vai ter que fazer nesse problema? Vamos calcular o volume do copo, calcular o volume do gelo, calcular o volume das rodelas. O que acontece? Se você fosse encher todo o copo com refrigerante, tudo bem, não caberia o gelo e não caberia o limão. Então, o que a gente vai ter que fazer? Pegar o volume do copo todo, subtrair o volume do gelo, o volume das rodelas de limão, o que sobrar é o que vai caber de refrigerante nesse copo. Então é isso que nós vamos fazer. Então vamos fazer uma coisa de cada vez, olha só. Vamos calcular aqui o volume do copo. Então o volume do copo. Como o copo é cilíndrico, nós vamos calcular volume igual a área da base vezes a altura. Mas a base é um círculo. Então vai ficar π vezes r ao quadrado, πr ao quadrado vezes h. Bem, então o volume do copo ficará π, pediu para trocar por 3. O raio é quanto? Como o diâmetro é 6, o raio é metade. Então, 3 ao quadrado vezes a altura do copo, 15. Então, se eu calcular aqui o volume do copo, vai ficar 3 ao quadrado, 9. 3 vezes 9 vezes 15. Você vai chegar à conclusão que o volume do copo vai dar 405 centímetros cúbicos. Beleza, agora vamos calcular o volume do gelo. Bem, aqui diz que serão colocados 3 cubos de gelo. Então já vou colocar aqui, ó, 3 vezes o volume de cada um deles. Como eles são cubos de aresta 2 e o volume do cubo é aresta ao cubo, então vai ficar 2 ao cubo. O volume do gelo ficará 2 ao cubo dá 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, e 8 vezes 3, 24. Então só de gelo terá 24 centímetros cúbicos. E agora, por fim, vou calcular o volume do limão. O volume do limão, olha só, são 2 rodelas. Então, já vou colocar 2 vezes. Cada rodela é cilíndrica, então eu vou calcular o volume conforme um cilindro. Então, a área da base, π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, o volume do gelo, aliás, do limão, melhor dizendo. 2 vezes π. O π é para usar valor 3. Note aqui que diz que o limão tem 4 centímetros de diâmetro, mas a gente quer o raio é a metade. Então, 2 ao quadrado, vezes a altura. A rodela do limão, a altura dele vai ser a espessura da rodela. Então, meio. Então, vezes meio. Vou colocar na forma de fração. Note que eu já posso simplificar esse 2 com esse 2. Então, vai ficar volume do limão, vai ficar, olha, 2 ao quadrado, 4, e 4 vezes 3, 12. Então, de limão, teremos 12 centímetros cúbicos. Então, agora, para concluir, o volume de refrigerante. Como vai ser o volume de refrigerante que a gente vai pôr aqui? Vai ser o volume do copo, 405, menos o que eu colocar de gelo e limão. Então, menos 24 e menos 12. Portanto, o volume de refrigerante que eu vou conseguir colocar aqui vai ser 405 menos 36. Chegaremos à conclusão que é 369 centímetros cúbicos, portanto, a alternativa C.